Naquele tempo, evangelho que escrevera Mateus, capítulo de número 11. E naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e deu a revelação divina aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim é da tua vontade. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, disse Jesus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei-vos de mim e comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo de número 11. Sobe aos céus do Brasil e desce até ao seu receptor mais uma audição do meu, do seu, do nosso querido programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Da Bahia para todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí, estamos também sendo assistido e ouvido na África, na Europa, na Ásia, na Oceania, nas Américas, porque aqui é a voz do Espírito de Deus na instrumentalidade humana. Estamos pela rede Cruzeiro de Comunicação neste instante. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção, conectada também com a Alexia. Estamos pela ICB-RN Rio Grande do Norte, Natal. Estamos pela Rede Dias Dávila, pela Missão Gospel Rede e de Pregai e pela 98.3 Gospel FM Comercial, cobrindo toda a nossa grande região metropolitana de Salvador. O programa que você está participando aqui e agora é ele mesmo, é o Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. O apresentador é o evangelista Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo. Louvado seja Deus por estarmos aqui. E muitas pessoas já estão nos acompanhando pelo Facebook. Areia Branca, ICB Areia Branca já está conosco. Maristela Ambar, Aelso Costa Santos, também participando ao vivo aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Aqui não é uma live comum, é um encontro dos vasos, é o Congresso Línguas de Fogo, é o Show da Bênção, é a Universidade da Fé, por que não dizer também, é a Escola de Profetas Online, da Bahia para todo o Brasil. E é gostoso, não é? Nesta primeira quinta-feira, dia 3 de julho, o mês 7, é extraordinário levantarmos pela manhã e dizer bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe todo o povo lindo de Cuiabá, que já chegaram para estarem conosco,
Campina Grande, na Paraíba, também já chegaram. Patos, na Paraíba. Juazeiro do Norte, de Padre Cícero. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos vocês aí em Codó, no Maranhão. Vocês aí em São Luís também. Este programa, ele cobre todo o território nacional. Sônia Nascimento Silveira também já chegou para estar conosco. Sejam todos bem-vindos. Aqui é um encontro de vasos. Vasos que não têm rachadura, vasos que não são quebrados, vasos ao serviço do Senhor. Tá bem? Analice também já chegou para estar conosco. Pode ir compartilhando, porque aqui é a voz do Espírito. E graças a Deus por esta iluminada quinta-feira, dia 3. Somos gratos a Deus pelo abençoadíssimo dia de ontem. Analice Compac, se não me engano o sobrenome é este mesmo. Seja bem-vinda. Maria Nilza também já chegou para estar conosco. Ontem, quarta-feira, foi uma quarta-feira, a primeira quarta-feira, feriado para nós aqui em Salvador, aliás, em todo o estado da Bahia, uma quarta-feira de muito poder de Deus na Catedral da Bênção. O culto ontem pela manhã na Catedral, na sede, à tarde, à noite, foram cultos poderosos. As pessoas consagraram o seu feriado para estarem na igreja. Glória a Deus, porque a catedral ontem pela manhã estava linda. Só víamos as combis, topiques, ônibus, táxis, Uber 99, mototáxi, parando na frente da igreja. E as pessoas descendo e já querendo passar pela tenda de Moisés. Mas a tenda é a última ministração de um culto que nós realizamos. Católicos, evangélicos, espíritas, pessoas que há muito tempo estiveram entre nós, mas que agora estão na campanha Eu Voltei. Maravilha. Me abraçando, dizendo: evangelista Daniel, eu voltei. Porque eu estava em uma torre de Babel, eu fui dar uma volta lá no Egito, mas o Espírito Santo mandou que eu voltasse para a igreja de origem original. Muitos me disseram ontem: eu voltei, aleluia. Católicos também vieram nos visitar, espíritas. Pense num dia 2 poderoso. Terminamos o culto ontem pela manhã na catedral, ia dar 13h. Foi de 8 da manhã até 13h, para passar aquele povo pela tenda e ministrar particularmente a cura e o batismo com fogo. A glória manifestou. A presença de Deus encheu aquele altar original. Houve relâmpagos, espiritualmente falando, trovões, o incenso subiu, as luzes de Deus iluminaram aquele ambiente espiritualista. Houve uma manifestação forte da voz de Deus através do louvor, através da palavra e através também das ministrações. Graças a Deus pela quarta-feira, primeira quarta-feira. Muitos tiveram ontem
uma experiência própria para vencer os dias maus, porque às vezes as pessoas baseiam a sua fé em testemunhos, em experiências do pai, da mãe, da tia, da avó, da irmã, do marido, da mulher. Mas ter uma experiência própria com Deus é algo sobrenatural. A palmeira fica mais resistente, o cedro fica mais resistente, a oliveira fica mais resistente, a acácia fica mais resistente também. Por quê? Porque cria-se raízes profundas até a fonte da água da vida, até a sarça fica mais resistente. A experiência própria é algo particular. Por que eu falo desta maneira? Querem saber? Porque eu tive em meu ministério, nestes 60 anos, muitas experiências próprias. Por isso eu sou uma oliveira enraizada. Nada me abala, nada me tira do foco, nada me tira da posição, porque as minhas raízes espirituais estão ligadas nas águas do Espírito e sendo regada pela voz de Deus. Então, ontem, muitas pessoas que haviam afastado, saído, apostatado, voltaram e disseram: eu aproveitei o feriado para voltar. Aleluia! Foi algo assim magnífico, foi algo tremendo, foi algo poderoso, foi algo particular, foi algo sobrenatural. Por que, missionário Daniel de Oliveira, o Senhor fala tanto do sobrenatural? Porque nós não podemos viver o natural. O natural é falho, o natural é fraco, mas o sobrenatural está segurando no alto e sublime trono. Então, eu agradeço a Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com toda a minha capacidade, pelo grande dia de ontem. A igreja lotada pela manhã, principalmente a catedral e a sede. E aquele povo cantando divinamente com o nosso levita Asaf, pastor José Teles Pinto. Foi assim, uma manhã poderosa. Aquela multidão passando pela tenda. As irmãs e os irmãos, todos chique, bem arrumados. Aleluia! Foi algo marcante, impactante, aleluia, porque nós estamos no mês 7, e o mês 7 é mês de paz, é mês de descanso, é mês de Deus, é um mês de uma marca sobrenatural, e começamos bem, e quando a gente começa bem, iremos bem na direção do grande e eterno piloto desta arca da salvação, a fé que remove montanhas. Olha quem chegou para estar conosco: Marta Vidal, Marisete Chagas, Alexandra Miller Oliveira, a doutora Alexandra, pastora, ali em Brasília, ao lado da missionária Ruth, sempre. Dalva Rodrigues também já chegou. Sejam todos bem-vindos. Aqui não é uma live comum. Não, 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 não. Aqui é ao vivo. Ao vivo.
eu levanto todos os dias, antes de 4 horas da manhã. Eu posso ir dormir meia-noite, 1 da madrugada, mas 4 horas o Espírito Santo já me acorda para a missão de evangelizar Bahia, Brasil e todos os continentes. Esta é a missão que ele me deu e eu quero cumpri-la bem para receber a coroa da vida eterna pela misericórdia. Analice Coque já chegou. É Coque mesmo, Analice? Me diga aí, minha filha. Que nome, que sobrenome é este? Analice Coque. Sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Espírito Santo. Então, eu estou muito feliz ao ver aquele povo feliz, um povo que não tem revolta, um povo que não tem ressentimento, um povo liberto para libertar, sarados para sarar, iluminados para iluminar, cheios do fogo de Deus para incendiar. Graças a Deus. Fale comigo, graças a Deus. Escrevam aí, escrevam. Eu abençoo o mês 7. Foi assim um dia poderoso. Marcelo Nascimento também já chegou para estar conosco. E já é grande a nossa expectativa. Analice Kopke. Kopke. Deixa Kopke mesmo, tá bem. 5 horas e 23 minutos. É grande a nossa expectativa para amanhã, porque amanhã é a primeira sexta-feira. Eita! A espada do Espírito. Amanhã irá desenrolar rolos, cortar laços, derrubar toda a planta que o Pai não plantou. Quebra de maldições. Na força do jejum, da oração, passando pela tenda poderosa de Moisés. E já a caminho do domingo, Santa Ceia do povo de Deus. E quem vai estar pregando para nós na Catedral da Bênção domingo pela manhã? É um dos maiores pregadores do Brasil, Emanuel Rosário, o profeta que irá profetizar uma bênção para nós. Domingo, ali, na Catedral. É grande a nossa expectativa para amanhã, é maior ainda para domingo, porque domingo é Santa Ceia. Eu abençoo o mês 7, informa a pastora e doutora Alexandra Miller Oliveira, a mulher forte da Catedral Mundial da Bênção ao lado da missionária Ruth e agora também, né? A missionária Maria das Graças Diniz Oliveira, minha cunhada. Aleluia. Deus abençoe. Vamos louvar a Deus, vamos. Daqui a pouquinho eu falarei mais sobre a grande sexta-feira amanhã e sobre o domingo do cálice sagrado, diante dela a tenda de Moisés. Vamos louvar, pastor Alexandra. Bom dia, Espírito Santo. Canta, Brasil! Brasil liberto, Brasil pentecostal, Brasil cristão, Brasil de Jesus. Canta, Brasil brasileiro. Aleluia! Abençoa o mês 7. Julho, o mês da Internacional Convenção da Igreja Casa da Bênção de Deus.
missão do Salvador. E a noiva ataviada na pureza e esplendor, santidade e brilho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ninguém pode deter. Eu abençoo o mês 7, Dalva Rodrigues. Marisete Chagas, eu abençoo o mês 7. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esta força, esta manifestação, este poder, este sobrenatural. Ninguém detém, é obra santa. Geração vem, geração vai, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Louvamos a Deus pela obra do Espírito, através da instrumentalidade humana de homens que têm o chamado ou a vocação para pregar o evangelho do reino, os verdadeiros evangelistas da obra do Senhor. Graças a Deus pelo grande e abençoado dia de ontem. A multidão lotou a catedral, principalmente no horário da manhã, à tarde, à noite, também no bairro da Liberdade. Todo o povo passando pela tenda, recebendo gratuitamente o frasco com óleo da santa unção, o óleo da alegria original, gratuitamente para todo o povo. Há 46 anos que eu ministro sobre o povo a distribuição do santo óleo. Esta é a razão que a Catedral da Bênção é conhecida na Bahia como a igreja do verdadeiro óleo, o óleo original. Tá bem? Deus abençoe. São milhares de testemunhos de pessoas que ungiram, que beberam, que ministraram e que receberam a plenitude através da santa unção. E amanhã, sexta-feira, primeira sexta-feira, dia 4 de julho, é dia de quebra de maldições. É dia de beber o cálice sagrado. É dia de passarmos na tenda de Moisés. Eu penso que o dia de amanhã será mais impactante do que foi o dia 2. Porque muita gente já fizeram um voto com Deus de estar nesta primeira sexta-feira recebendo a plenitude do Espírito, o batismo com fogo e as manifestações de cura divina e de experiência própria. Muitas pessoas ontem me disseram: sexta-feira eu voltarei. Aleluia! E o mais importante, domingo, Santa Ceia do povo de Deus. Às vezes você olha para trás e vê, e sente, e pode presenciar a maldição do alcoolismo em sua família, das drogas, morte prematura, morte súbita,
maldição de morrer durante o período que está dormindo, maldição de suicídio, maldição de não parar com nada e com ninguém na vida, maldição da solidão, da depressão, maldição de AVC, de câncer, de diabetes, de tantas e tantas enfermidades degenerativas que vêm repetindo, maldição de vida amarrada, maldição de João bobo, de patinho feio, maldição de sonolência, de insônia e de perturbação, maldição de bipolar, também é uma maldição terrível, maldição de suicídio, maldição de ser uma pessoa infeliz, problemática, perturbada, desorientada. A quebra de maldições é algo que Deus me deu há 60 anos atrás. Eu entendo o mundo espiritual. Meu bisavô era um judeu, Joaquim Jacob, por parte do meu pai. Era um homem sensível ao campo espiritual. E Deus deu a mim parte desta sensibilidade do meu avô para comunicar e entender o mundo espiritual. Deus me trouxe para a Bahia para hastear a bandeira da distribuição do santo óleo original e da quebra de maldições. E Deus me colocou no centro de Salvador antiga, porque Salvador foi a primeira capital do Brasil. E eu estou ali, a um quarteirão do estádio da Fonte Nova, a um quarteirão do Pelourinho, Praça da Sé, Terreiro de Jesus, Rua Chile, a primeira rua que teve um nome em todo o Brasil. Eu estou ao lado do Mercado Modelo, Mercado das Sete Portas, mercado ali na Barroquinha, Avenida JJ Seabra, Baixa dos Sapateiros, a primeira avenida comercial do Brasil. Estou ao lado ali do Mercado das Sete Portas. Taboão e toda aquela grande região de casarões antigos, misericórdia, é muito capeta. Então, por que Deus me trouxe? Para profetizar a quebra das maldições, na área sentimental, profissional, financeira, na área de alcoolismo, tabagismo, bipolar, loucura, AVC, câncer. Então, eu exerço a vocação que ele me chamou. Eu exerço a vocação que está dentro de mim. Por isso que eu bato no peito com muita autoridade. Eu sou um evangelista. Ao lado do Mercado São Miguel, Mercado das Sete Portas, Mercado Modelo, são os primeiros mercados do Brasil, no tempo do Brasil Império, misericórdia. E ainda tem também ali Dois Leões, Baixa dos Sapateiros. Deus me colocou ali. E implantamos ali a Catedral do Sobrenatural. Há uma diferença, há uma marca, há um registro, há uma obra a fazer. Será que vocês entendem? Evangelistas vão até o fim e outros começam
porque é o maior ministério de uma igreja. É o ministério de evangelista. Vem estar conosco nesta primeira sexta-feira. Às vezes você olha para trás, você vê o que acontecia com a sua família lá no interior, lá no sertão, lá na roça, lá no sítio. Os anos passaram, mas os problemas da família são os mesmos problemas. Repito, os anos passaram, mas os problemas da família lá da roça, do sertão, do interior, são os mesmos. As mesmas enfermidades, os mesmos problemas emocionais, a mesma solidão, a mesma cachaça, pitu, o 51, o pico na veia ou a maldita maconha. Ou outras práticas. E às vezes você pensa em resolver através da ciência. Isto não é campo para a ciência. É algo acima da ciência. A cobertura espiritual, a plenitude, a virtude de Deus. Jesus. Eu falei o quê? Jesus. Qual o nome que eu falei? Jesus. Ele falou para nós, pela palavra, há castas de demônios que só saem através de oração e de jejum. Não é um jejum falso, não é uma oração fingida, hipócrita, não. É oração e jejum. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Um só. Você já imaginou? Imagine, pense, raciocine. O que é a oração de 8.000 pessoas? Há 46 anos. Muita coisa, hein? Orando e jejuando na quarta-feira, na sexta-feira e no domingo. O povo da Casa da Bênção, Bahia, é um povo que aprendeu a orar e a jejuar. O povo da Casa da Bênção e nós, evangelistas, não copiamos e nem somos pescadores de aquário. Somos ganhadores de almas, somos e passamos o que ele passou por nós. Há demônios, há entidades, há Exus, há caboclos, que só sai através da força da oração, poder do jejum. Esta é a razão que a revelação da distribuição do santo óleo original, a quebra de maldições, a tenda de Moisés, a mesa consagrada, são coisas que Deus me deu para dar nesta terra linda que é a cidade de São Salvador. E agora Deus me dá estas emissoras em cadeia para falar para o mundo todo que só Jesus pode quebrar maldições através de um evangelista. Vem estar conosco. Às vezes este AVC que repete em sua família, este câncer, este demônio do adultério, você não quer mais adultera, esta pedofilia, pederastia, lesbianismo, esta ganância, esta avareza, este olho de sapo, que não pode ver nada que deseja, às vezes é uma maldição, que veio do seu bisavô, tataravô, que você nem conheceu, pai, mãe, sogra, tia, pessoas que exerceram autoridade sobre a sua vida.
vem estar conosco. Você precisa, repito, você precisa, torno a repetir, você precisa da ajuda espiritual, da cobertura espiritual, da intercessão, porque sozinho você não vai romper e nem vai vencer. A Bíblia diz: orai uns pelos outros sem cessar. Esta casta de demônios só expulsa através de jejum e oração. Você já viu aquela pessoa que ganha tanto dinheiro, mas vive tomando emprestado? A Bíblia fala que estas pessoas é um verdadeiro saco furado. Nem sei onde está escrito, mas sei que está escrito. Se é Amós ou é Ageu. Muita gente parece um saco furado. Eu atendi uma irmã e ela me disse: missionário Daniel de Oliveira, eu ganho 25 mil por mês. Olha que coisa, rapaz. Ela é uma pessoa que o marido morreu e ela ficou como, esqueci como dá o nome. Pensionista do esposo. 25 mil por mês. Tem casa própria. Mas quando chega no fim do mês, que ela vai receber os seus 25 mil, os agiotas estão em volta dela. E tem dia que ela não tem dinheiro nem para transporte. E ela ainda falou: me empresta 50 reais, missionário, para me pegar um Uber e voltar para casa. Ó, que coisa, 25 mil, saco furado. Alguém que lembra onde está escrito sobre o saco furado, manda aí para mim. Olha quem chegou: Maxilânia Mota, Carmen também. Esse domingo vem para Santa Ceia, viu, Carmen? Tercília Ferreira. Então, maldição não é brincadeira. É algo enraizado. É uma árvore frutífera do mal. E você sozinho não vai vencer. Você precisa de um evangelista que tenha autoridade para pregar o tema. Não é cópia. É revelação de Deus para mim, dar para você. Aproveite esta primeira sexta-feira. Vem estar conosco. Sabia que existem maldições que acompanham pastor, pastora, membros? Em alguma área é liberta, mas em outra área é escravizado? Falta de uma ministração sacerdotal legítima. Vem estar conosco o nosso jornalista. Está dizendo aqui, saco furado, referência a Ageu, capítulo 1, versículo 6. Muita gente parece um saco furado. É a maldição do saco furado. Ganha 25 mil e não tem nada. Abre empresa, investe no capital de giro e desaparece todo o dinheiro. Constrói, mas não mora na construção. Compra carro, mas o ladrão leva o carro. Saco furado. Missionário Daniel, meu filho parece um saco furado. Pensa num filho que ganha tanto e perde tudo. É a maldição do saco furado de Ageu 1:6. Sozinho você não vai romper. Sozinho você não vai vencer. Você precisa do evangelista Daniel para orar por você, para te passar por debaixo da tenda de Moisés e receber a oração da quebra de maldições originais. Ouviu?
há 46 anos, eu fui o primeiro pregador do Evangelho a pregar este tema em Salvador, por ordem divina. Estou aqui ainda pregando, sou um evangelista, sou um veterano evangelista. Vem estar conosco amanhã. Vista sua bela roupa, faça sua chapinha, seu cachinho, seu pitoco. Traga também uma oferta. Ontem eu fiquei até assustado, rapaz, porque foi tanta gente me dizendo: missionário, aqui está a minha oferta em sua mão. Aleluia, aleluia. As pessoas crêem na sinceridade, vê a obra que temos feito, tira a prova dos 9 e vê que não tem picaretagem nem malandragem, que as coisas que nós encaramos no mundo espiritual é com responsabilidade, olhando para nós não nos perder. Amanhã, vindo à igreja, traga um dízimo, uma oferta, um voto. Primeira sexta-feira, ou domingo na Santa Ceia. Tá bem? Uma irmã ontem chegava chorando e dizendo: missionário, eu estava com a minha vida financeira amarrada, mas foi desamarrada agora, e aqui está o meu voto, a minha oferta, Isaac. Aleluia! Eu falo aleluia com bocão, porque são pessoas que amam o que eu amo, que olha como eu olho, que vê como eu vejo. Evangelização em primeiro lugar. Tá bem? A Marisete já colocou ali o número do Pix, 71-9918-62232, Bradesco Daniel de Oliveira. Pode mandar uma oferta agora, eu quero ver passando aqui no visor um dízimo, para nos ajudar nesta internacional rede, a cruzada de salvação e cura divina, através do Bom Dia Espírito Santo. Muitas destas emissoras é 0800, mas as outras nós temos um compromisso a pagar, tá bem? Prega o evangelho, faça alguma coisa, mande uma oferta, Isaac, semeia, põe a semente na mão de um verdadeiro semeador e vejam a obra que temos feito. Examine, julgue, conheça, para que você possa dizer verdadeiramente: é obra do Espírito Santo de Deus. Tá bem? Ao número do Pix 71-9918-62232. Ontem muitas pessoas trouxeram em minhas mãos. Sei que amanhã irão trazer também. Sei que domingo também. Porque o povo de Deus não é movido pela voz do missionário Daniel. É movido pelo Espírito Santo, que é dono do ouro, da prata e de todas as esmeraldas. Vamos cantar aquele cântico, vamos? E eu profetizo o gasofilácio de ouro ao lado do sofá bege, a estrela de Davi brilhando na sala de sua casa, sala abençoada com a prosperidade. Aleluia! Deus abençoe, Edneide, colocando ali o número do Pix. Gildete Rodrigues também. Deus abençoe, Bárbara Damasceno.
Escrevam: gratidão por este programa. Aleluia. Gratidão pelo Bom Dia Espírito Santo, que está evangelizando o Brasil e o mundo. Gratidão. Seja grato. Participe comigo do que eu faço, porque faço por uma vocação, não por inveja, não por cópias, por uma vocação. Eu sou um veterano evangelista, um verdadeiro protestante. Escrevam: gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo. Aqui é da Bahia, para todo o Brasil. O chão só dá se a gente plantar. Gratidão pelo Bom Dia Espírito Santo. Marisete foi a primeira que escreveu. Escrevam: gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo, que está evangelizando Bahia, Brasil, Europa, Ásia, África e Américas, porque sou um evangelista. E a sua oferta de gratidão para você ser um evangelista ao meu lado, irmãos, é participando da obra que eu faço. Eu estou fazendo orações há 3 meses especiais por mulheres gestantes. Deus me mandou orar pelas mulheres gestantes. Entenderam o que eu falei? Gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo. Edneide já escreveu, Marisete já escreveu, Maxilânia Mota também, Marina Sá. Gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo. É o programa que católicos, espíritas e evangélicos acompanham, porque vê que a palavra é de responsabilidade espiritual. Ouviram? Dalva Rodrigues, gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo. Alexandra Miller Oliveira, gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo. Edneide também já escreveu. Mande para mim o pedido de oração por mulheres gestantes. Às vezes a mulher gestante tem um ótimo plano de saúde, um médico capacitado ou uma médica, mas falta a cobertura e a proteção espiritual. E Deus mandou eu orar por estas pessoas, mulheres. Sobrinha, neta, colega de faculdade, trabalho, enteada, mãe, irmã de sangue. Mande o pedido de oração, porque por detrás de toda mulher gestante há uma opressão de um Exu que se chama Amon. Eu posso protegê-las no campo da visão espiritual. Mande também o pedido de oração. Maeli já escreveu: gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo. Mande também o pedido de oração por pessoas com depressão, que é uma doença terrível. A pessoa perde o ânimo pela vida, procura se recolher, morar no quarto escuro, na solidão, debaixo de uma árvore. Aqui em Salvador, há poucos dias, apareceu um rapaz que ele estava morando em cima de uma árvore. Que depressão maligna. Até que um homem de Deus foi lá e orou por ele e o libertou, e ele desceu da árvore. Misericórdia. Depressão que leva a pessoa ao suicídio, à solidão, à revolta, o ódio, a inveja. Depressão, rapaz,
é uma carga do mal sobre uma pessoa. E se não tiver alguém para orar, para repreender, aquela pessoa termina esquelética, obesa ou morte prematura. Gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo, pastora Catarina, Juiz de Fora, Minas Gerais. Josenice Santos, gratidão pelo programa. Escreva o nome do programa, Josenice. Bom dia, Espírito Santo. Mande para mim o nome de mulheres gestantes, pessoas com depressão, criança com autismo. Como sofre, hein? Professoras e diretores e diretoras, com tantas crianças com autismo, grau 1, 2, 3, mãe que não sabe cuidar por causa da enfermidade, o pai ou irmãos de sangue. Estamos orando por mulheres gestantes, pessoas com depressão, autismo, câncer, que é uma enfermidade terrível. Porque o Omolu, sabe quem é Omolu? É um espírito mau que gera tumores e enfermidades. Câncer. Mande para mim o nome de pessoas que estão em tratamento ou foi diagnosticado. Tá bem? Pessoas bipolar, que é outra coisa terrível, rapaz. Deve ser muito complicado uma esposa viver com um homem bipolar. Ou um esposo viver com uma mulher assim. Uma esposa assim. Filhos. O bipolar, ele destrói. Ele é volúvel. Ele não tem firmeza. Ele não sabe o que fala. Então mande para mim. Estamos clamando aos céus por estas pessoas, ó. Mulheres gestantes, pessoas com depressão, autismo, câncer e bipolar. Tá bem? E assim juntos nós vamos procurando o caminho da evangelização. O telefone para você mandar este pedido especial é 71, código de Salvador, 99 713 7881. 99 713 7881. Mande agora. E amanhã, na primeira sexta-feira, estaremos clamando ao céu da misericórdia por estas pessoas dominadas por um mal que não consegue se libertar. Tá bem? Marisa Salles, bom dia, shalom. Escreva aí, Marisa. Gratidão pelo programa Bom Dia, Espírito Santo. Josenice já escreveu. Gratidão pelo programa Bom Dia, Espírito Santo. Lembrando a todo o povo, amanhã, primeira sexta-feira, quebra de maldições, passando pela tenda. Ontem alguém me abraçava e dizia, missionário Daniel, aleluia. Quando será a 5ª edição da tenda? Já estou ficando com saudade. Novembro, dezembro e janeiro. 15 de novembro a 15 de janeiro. A 5ª edição da tenda. Eu penso que é a maior campanha que Deus já me deu. A nossa querida irmã Maria Eugênia, Mônica, sua filha, estavam lá conosco ontem, passando pela tenda. Aleluia, aleluia. Então, as pessoas já estão perguntando, a 5ª edição será nos dias 15 de novembro a 15 de janeiro.
E esta edição que nós estamos, debaixo da visão de Deus, vai até o dia 18, sexta-feira, dia 18, de amanhã a 15, termina a campanha da 4ª edição. Você ainda tem tempo de estar conosco amanhã, ou quarta-feira que vem, ou domingo dia 6, porque é assim, quando Deus dá, Ele garante. Escrevam: gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo. Vamos louvar a Deus com Miriam, vamos, canta Maria Eugênia Santos, Dona Guida, a mulher forte da nossa querida Avenida Peixe, Liberdade, Caixa d'Água, Tamarineiro e API Santa Mônica. Canta, Guida, mulher cheia da graça de Deus, mãe feliz. Gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo. Marcelo Nascimento já escreveu. Te abençoe. Maria Eugênia ou Glória. Dalva Rodrigues. Glória a Deus. Amém. Amém, amém, amém. Canta, Guida. Sou o que sou. Eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu. Alguém ali mandando um pix, Deus abençoe. Não deu para mim ver o nome da pessoa, mas alguém mandou. Brincou com Deus. Escreva, Edneide. Gratidão ao programa Bom Dia Espírito Santo. Faraó vai morrer, o gigante vai cair. Estamos pela Gospel 98.3. Deus abençoe pastor Daniel Alencar, nos acompanhando lá em Santa Rita de Cássia. Aleluia! Deus te abençoe, Daniel. Estamos pela rádio A Voz da Bênção. Estamos conectados com a Alexia. Escreva, pastora Sônia. Gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo. Do outro lado, numa dança de vitória, tocava pandeiro, pandeiro.
CB Caruaru, gratidão, aleluia, Edneide. Alguém ontem me perguntava, missionário Daniel de Oliveira, o senhor com 72 anos, vai jubilar? Não, 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 não. Vai aposentar do altar? Também não. O verdadeiro evangelista, ele vai até o fim. Quem jubila é pastor, apóstolo, reverendo, aí eles jubilam. Fica em casa, na rede, na cadeira de balanço, esperando a morte chegar. Mas o evangelista não. Ele vai até o fim. Vocês viram, antes de ontem, quem faleceu? Um dos maiores evangelistas do mundo, Jimmy Swaggart, foi até o fim. Billy Graham foi até o fim com mais de 100 anos. T.L. Osborne, um grande evangelista, foi até o fim. Pon Og Show foi até o fim, o grande evangelista da Ásia. Já ouviram falar em Oral Robson? Foi até o fim, grande evangelista. Já ouviram falar em Morris Cerulo? Foi até o fim, um judeu abençoado. Já ouviram falar também William Marion Branham, um grande evangelista para a sua época, foi até o fim. Pedro foi até o fim, o apóstolo Pedro. Paulo, o apóstolo que era evangelista. Jesus foi até o fim, por isso que ele disse, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Éder Santos Silva, escreva Éder, gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo. Quem jubila é pastor, é reverendo, é apóstolo. Mas o evangelista, ele tem uma chama dentro dele, e ele vai até o fim, levando a palavra. Estava ouvindo hoje, vindo aqui para a rádio, o pastor antes de mim, Nivaldino Bento, tem título de pastor, mas é um evangelista, a noite toda evangelizando. São pessoas que vão até o fim, que nunca irão se jubilar, porque tem uma chama que arde dentro dele. Manuel de Melo, Davi Miranda, Doriel de Oliveira, Neiva Macalão foram até o fim. Será que vocês entendem? Pelo INPS eu já sou aposentado, mas do altar estou vivo e ativo, porque ardem dentro de um verdadeiro evangelista uma chama que é mais forte do que ele. Será que vocês entendem o que eu prego? Por isso que eu falo com você, seu dízimo, sua oferta, precisa estar na mão de um evangelista para evangelizar Brasil e nações. Seja inteligente. Veja onde você põe a sua lã, seu leite. Tá bem? O ministério de evangelista não depende de consagração de ministérios. Pode até ser, mas é algo nato, que a pessoa veio com esta marca para realizar. Eu posso falar assim, porque entendo
a obra de evangelização, a dedicação, o tempo integral, para dizer, como disse o apóstolo Paulo, o grande evangelista para as nações do mundo antigo, medieval: combati um bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé. Estamos aqui em Santo Amaro, ligado no Bom Dia Espírito Santo. Deus te abençoe, Éder. Deus abençoe a Casa da Bênção em Santo Amaro, da purificação. Temos a Casa da Bênção em Santo Amaro, viu? Está em construção. Pastor Éder está ali. Trapiche de baixo é trapiche de cima. Olha que nome feio, rapaz. Trapiche. De baixo é de cima. Escreva aí, Éder, o endereço da Casa da Bênção em Santo Amaro. Cachoeira também nós temos a Casa da Bênção. Quilômetro 25 também. Cepel. São mais de 250 congregações. Lenice Oliveira. Bom dia, Espírito Santo. Então o evangelista, ele não aquieta, ele evangeliza por todos os meios que chegam em sua mão para fazer a obra. Tá entendendo, Mariluce Mota? Escreva, Mariluce. Gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo. Escreva aí, Éder, o endereço da igreja em Santo Amaro, terra da Dona Canô. É Canô mesmo, né? Terra da Dona Canô. Terra linda, Santo Amaro. Faz parte aqui do Recôncavo. Minervina Rebouças. Escreva, Minervina. Gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo. Abra sua Bíblia. Bairro Trapiche de Baixo. Travessa João o quê? Soldado 11. João Soldado, né? Trapiche de Baixo. Atenção, povo de Santo Amaro, terra de Dona Canô, família Caetano. Casa da Bênção está aí em Santo Amaro, ó. Trapiche de Baixo está em construção. Indo visitar a igreja em Santo Amaro, leva um saco de cimento, 1 metro de brita, 2 metros de areia grossa. Vocês aí de Santo Amaro, ó, a igreja está sendo construída aí. Trapiche de Baixo. Travessa João Soldado, número 11. Fica num lugar lindo, rapaz. E o nosso pastor é Éder Santos Silva, canela de fogo puro. Aleluia. Abra sua Bíblia. Pegue a Bíblia lá no criado mudo, na estante, na penteadeira, em cima da geladeira, no berço do bebê. Pega a sua Bíblia. No porta-luvas do carro. Minervina, gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo. Pense numa enfermeira abençoada. É a nossa querida irmã Minervina Rebouças do Rosário. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo de número 11. A partir do versículo de número... Ixi, não tô vendo nada aqui. 25.
Pega a sua Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Escrevam, leia a Bíblia. Escrevam, leiam a Bíblia. Escreva Cipriana de Melo. Gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo. E escrevam também, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Qual o livro missionário da Bíblia? Toda a Bíblia. Principalmente Gênesis. E de Gênesis você vai para Provérbios, Salmos, Evangelhos, Epístolas, Apocalipse. Anaildes, escreva Anaildes. Gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo. E acrescente Anaildes, leiam a Bíblia. Naquele tempo, qual tempo? Que Jesus estava andando pelas estradas poeirentas da Palestina. Mateus capítulo de número 11, versículo 25, informa a evangelista do Bom Dia Espírito Santo, a pernambucana abençoada Edneide Arruda. E ela já escreveu, leiam a Bíblia. Aleluia, Edneide. Naquele tempo, no tempo em que Jesus estava aqui como homem, Deus, homem, filho do homem, andando pelas estradas poeirentas da Palestina, naquele tempo, Lenice já escreveu gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo, leiam a Bíblia. Lenice já profetizou. Respondendo, Jesus disse, ele falou sobre Cafarnaum, ele falou sobre Corazim, Betsaida, e passando por estas cidades impenitentes, ele fala, graças eu te dou, ó Pai. Ele agradeceu ao Pai. Senhor do céu e da terra, ele reconhecia a autoridade do Pai, ele honrava ao Pai. Que ocultaste estas coisas, que coisas, as revelações, o sobrenatural, a quebra de maldições, o projeto de Deus para evangelizar a terra através dos evangelistas e dizimistas e ofertantes que entende como é importante evangelizar. E a oferta e o dízimo estar na mão de quem faz a obra como tem que ser feita, original. Porque ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Por quê? Revelações e visões não são para sábios e instruídos, porque ele já tem a letra, e a letra mata a ação do Espírito. Repito, o conhecimento acadêmico, a letra, se eu não vigiar, mata o brilho da glória e colocam outro brilho sobre o altar. Por isso que as igrejas hoje estão cheias de cursos. É curso para isso, é curso para aquilo, é curso para aquilo outro. As igrejas estão cheias
de coaches que dão aula para empresários lá fora e aula para pastores, infelizmente. O nosso instrutor tem que se chamar Espírito Santo, não é outro que convence, é ele. A revelação não pertence a coaches. É muito importante você ter conhecimento acadêmico? É. Fazer um doutorado, um pós-doutorado? Sim. Ser um PhD é importante. Mas o apóstolo Paulo me ensina dizendo: tudo que eu aprendi na minha formação acadêmica, eu considero lixo diante das excelentes revelações que vêm de Deus para mim. Paulo era um homem preparado, mas quem o preparou mais foi o Espírito de Deus, porque ele dava passagem, lugar ao Espírito Santo. Então a Bíblia diz que as revelações não pertencem a sábios e instruídos, aos pequeninos. Porque pequenino é aquele que se curva na mão do Senhor, é aquele que erra e reconhece seu erro, é aquele que peca e reconhece seu pecado, como Davi, como Sansão e muitos outros. O pequenino é aquele que aceita a repreensão, é aquele que agradece pelo conselho. O pequenino, a Bíblia diz, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é aquele que precisa de Deus pela manhã, à tarde, à noite. É aquele que precisa de Deus na adolescência, na maturidade, na velhice. Sempre carente de Deus e de suas misericórdias. Deus não dá asa à cobra, porque ela tem a origem da peçonha maligna, veneno. Deus não dá asa a escorpião, nem as serpentes do deserto da vida. Ele não revela a sábios e instruídos. Ele revela aos pequeninos, aqueles que se curvam, aqueles que entram no quarto e fazem um voto de uma oferta a Isaque, que põe sua vida e família na mão de Deus. Você está entendendo, Paula, Elenir, Edneide? Escreva aí, Paula. Gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo. E acrescenta, leiam a Bíblia. Sim, ó Pai, porque assim é a sua vontade. Que vontade? A vontade de Deus de revelar aos pequeninos. Não é a vontade de um ministério. É a vontade do Pai. Revelação não depende de título. Tem gente que corre atrás de título, que compra títulos, que briga por títulos, que pagam bandidos para o intitular. Mas o pequenino é diferente, ele é humilde de coração. Ele sabe que ele precisa e depende unicamente do campo espiritual, porque assim é a sua vontade, te aprove. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Olha o que Jesus falou. Ninguém conhece o Filho senão o Pai.
e ninguém conhece o Pai senão o Filho. O retrato de um em outro. Como diz a palavra, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Falou o apóstolo Paulo. Por isso que nós temos que andar como Jesus andou. Olhar para uma pecadora como Jesus olhou. Ninguém te condenou, nem eu te condeno, vai em paz. Olhar para um ladrão como Jesus olhou. Hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. Olhar para um um cobrador de impostos, como Jesus olhou e falou, vinde a mim, e o chamou para ser discípulo, Mateus. O pequenino, ele tem olhar de Deus, coração de Deus, alma de Deus, porque ele depende de Deus. O arrogante, o soberbo, às vezes se pegam em seu conhecimento acadêmico. Deus não está nisso. Deus está no coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que Deus não despreza o coração quebrantado e contrito. Está na Bíblia. Se não me engana, em Filipenses. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quer revelar. Revelação de Deus. Aí ele faz um convite, e eu faço a vocês, ouvintes do Bom Dia Espírito Santo, que venham estar conosco amanhã nesta primeira sexta-feira, quebra de maldições, passando pela tenda poderosa de Moisés, domingo, Santa Ceia, com o pregador Emanuel Rosário, a grande Santa Ceia deste dia 6. E até o dia 18, a tenda estará no altar do batismo com fogo. Vinde a mim. Ele não falou, ide a minha mãe. Ele falou, vinde a mim. Por isso que a pessoa precisa aceitar Jesus, se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que a pessoa precisa abrir o coração para Deus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome do Senhor Jesus Cristo, que é a mesma coisa. Então entenda uma coisa, vinde a mim para cura, libertação, solução de problemas, quebra de maldições. Existem coisas que só o sábio arquiteto, o Pai das luzes, o El Shaddai, o onipotente, pode fazer. Autoridade não. A autoridade cuida da guarda física das coisas. Por isso que a Bíblia diz, teu é o poder maior, o reino, o governo e a glória. Um governo com glória, com brilho, com seriedade, com transparência. A glória revela-se a transparência de um governo espiritualista. Vinde a mim, todos vós, não importa se é branco, se é negro, se é
gringo, se é americano, se é europeu, se é africano, não importa, se é cigano. Todos vós que estáis cansados, cansaço da vida, cansaço de esperar, cansaço de sofrer. E oprimidos por uma força satânica e demoníaca. E eu vos aliviarei. Olha a promessa. Quem nos dá o alívio, quem nos ajuda a carregar a carga, quem nos ajuda a romper, eu vos aliviarei. É Ele quem nos alivia do fardo da cruz. Escreva, Neuma. Gratidão pelo programa Bom Dia Espírito Santo. E acrescente, Neuma, leiam a Bíblia. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo? O reino de Deus, o controle de Deus em nossas vidas. Sabe o que é jugo? É tipo uma coleira, mas só que a coleira e a corrente de Deus para conosco é amor ágape, incondicional. Amor de pai, de mãe, de avó, de avô. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Deus é amor, é paz. O jugo do diabo não. É barrote na cabeça. É cachaça, é tiro, é facada, é crack, é maconha. É estrupo, é adultério, é roubo, é mentira. O jugo do diabo é doença, é enfermidade, é depressão, é solidão. O jugo do diabo é terrível. A mesa do diabo é suja. A mesa do diabo é suja. A mesa do diabo é suja. Mas a mesa de Deus é limpa. O jugo do Senhor é limpo. É amor, é casa da mãe, é casa do pai. Será que vocês entendem o que este evangelista prega? Em parte eu prego e em parte eu profetizo a palavra revelada para aquele dia. Rogo a Deus pela sua vida, Bispo Daniel de Oliveira. Continue pregando o evangelho original. É isto aí, Edneide. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha o que a Bíblia diz, aprendei de mim. Aprendei de mim, ao que Jesus falou. Paulo, o apóstolo, aprendeu com Jesus. Pedro aprendeu com Jesus. Elias aprendeu com Deus, a mesma coisa. Moisés aprendeu com Deus. Madalena aprendeu com Jesus. João, Mateus, Tiago, Filipe aprenderam com Jesus. E a palavra é esta: Daniel, aprenda comigo. Neuma, aprenda com Jesus. Pastora Virgínia, aprenda com Jesus. Perdão, misericórdia, olhar e amor. Tudo que temos na terra e da terra ficará na terra. Tudo que nós temos do céu voltará para o céu. Inclusive o nosso espírito que serviu ao Deus dos céus. Será que vocês entendem? Sheila, aprenda com Jesus, Sheila. Tem gente aprendendo com pessoas erradas. Um cego guiando outro cego, ambos vão cair no buraco. E o buraco é fundo, misericórdia. O buraco tem fogo e enxofre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim.
Aprenda com Jesus, Joelma. Larga de estar copiando coisas de homem corrupto e de mulheres vulgares. Aprenda com Jesus, Marisete. Jesus, como homem, ele aprendeu com José, seu pai, e Maria, sua mãe, Isabel, sua prima, e Zacarias, seu primo, que o ministrou sobre ele. Temos que aprender com Jesus o olhar, a bênção, a paz, e não reclamar de nada. Tem gente que só vive reclamando disso, daquilo. Inveja, perseguição. Jesus não reclamou de nada, porque ele sabia que ele não era deste mundo, e nem nós somos deste mundo. Nós estamos aqui por um período de tempo, e temos que aproveitar este tempo para dizer: eu não sou deste mundo. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Sou manso. Olha a qualidade de Jesus, qualidade de cordeiro, apresentado por João Batista. Sou manso e humilde de coração. Mansidão e humildade. Tem pessoa que é mansa, mas não é humilde. É arrogante, é prepotente, é soberbo. Só fala coisas negativas. Mas Jesus falou destas qualidades que estavam sobre o cordeiro. Sou manso e humilde de coração. Por que coração? Ele era humilde no olhar, no falar, no ouvir, no atender, no ministrar. Ouviram o que eu falei? Aprenda comigo ser manso. O senhor é manso, missionário? Graças a Deus. E às vezes a gente tem que morder na língua, para não falar umas verdades, né? Mas seja feita a vontade de Deus, né? A Bíblia manda nós colocarmos um freio. Sabe o que é freio? Em nossa boca. Está na Bíblia. Se não me engano, lá em Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração. Mansidão e humildade. Às vezes a pessoa é mansa, mas não é humilde. Às vezes é humilde, mas não é manso. Encontrareis descanso para as vossas almas. Encontrar descanso para a alma. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você está entendendo? Pastores de todo o Brasil me acompanhando. Está entendendo? Paula Peixoto, pastora Virgínia, Joselice Edneide. E ele termina dizendo, neste texto original que nós lemos: porque meu jugo é suave, é de mãe, é de pai, é de amor de Deus. E o meu fardo é leve. Sabe o que é fardo leve? O amor de Jesus em nós, a paz de Jesus em nós, só coisa boa. Tem gente que fala assim: é duro ser crente. Para trás de mim, Satanás. O que ele exige de nós é tão pouco. Santa ceia, louvor, oferta, dízimo.
perdão, misericórdia. Isso é pesado, rapaz. Pior é lá fora no mundo. É barrotada, barrote na cabeça, é tiro, é facada, é cocaína, é maconha, é paredão, é assalto, é estrupo. Olha a diferença. O fardo dele é leve, é manso, é um fardo de mãe, de pai, de avós, de pessoas que querem o seu bem para terminar bem. Leiam a Bíblia, escrevam. Gratidão ao programa Bom Dia Espírito Santo. E acrescente, leiam a Bíblia. Eu estou entendendo, meu bispo. Amém, filha. Só não entende o que eu prego quem tem outro espírito. Oxente, missionário. E tem gente que tem outro espírito? Tem. Tem gente que tem o espírito do cão, né? Da blasfêmia, da dúvida, da incredulidade, da apostasia, da rebeldia, ou o espírito do anticristo. O espírito do anticristo, sim. O evangelista João falou que o espírito do anticristo já estava no mundo, misericórdia. O anticristo, ele é antideus, ele é oposição às coisas santas. Ele não crê no santo óleo, ele não crê no dízimo, ele não crê em louvor, ele não crê em santidade, ele não crê em temor, porque ele é um anticristo. Dentro dele já reina a influência da besta que vai levantar do mar ou da terra. Só quem pode pregar estas mensagens é um evangelista. Ouviu? A mensagem original não está na boca de qualquer pregador. Está nos lábios de um evangelista. Por isso que eu estou lhe convidando, convocando para amanhã, primeira sexta-feira, você ter uma experiência vindo à catedral. Pela manhã eu estarei lá. Domingo, Santa Ceia com a pregação dele, Emanuel do Rosário, pela ordem divina. Venham passar pela tenda, até dia 18, de amanhã 15, a tenda estará no altar. E é uma oportunidade que talvez para você não volta mais, porque só depois 15 de novembro, a 5ª edição. Aproveite. Gratidão ao Bom Dia Espírito Santo. Leia a Bíblia. Pastora Maria Catarina profetizando ali para todo o Brasil. Deus abençoe. Então, irmãos, o programa Bom Dia Espírito Santo é de origem do coração de Deus para as ovelhas amadas do Senhor Jesus. Tá bem? Vamos falar com Deus. 6h46. Estamos pela Gospel 98.3. Vamos orar. Prepare o copo com água. Um pouquinho do azeite santo de oliveira. Doce de oliveira, aliás. A caneta. Papéis, documentos, vamos falar com Deus. Teresa Batista, da Lisboa, Soçoca da Barroquinha, misericórdia, Janice Santos, é momento de falar com Deus. Serjão Babão, é momento de falarmos com Deus.
Muito obrigado, Jesus, pela primeira quarta-feira ontem, por aquela multidão que lotou a sede, a catedral. Na primeira quarta-feira, passando pela tenda de Moisés, pelas pessoas que me enviaram e colocaram em minhas mãos votos e ofertas para continuarmos aqui mantendo a Internacional Rede. Obrigado, Jesus, pelo dia de ontem. Uma vez o Senhor falou para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. É verdade? Basta termos a graça do Senhor para romper com as cortinas de ferro ou de bambu. Pai, eu abençoo o dia de amanhã, primeira sexta-feira. Eu já vejo multidões e multidões no vale da decisão, na tenda de Moisés, recebendo a quebra das maldições. Eu abençoo o domingo com o pregador Emanuel Rosário ali conosco, pela primeira vez pregando na catedral. Eu abençoo o dia 18, o último elo da tenda desta quarta edição, e abençoo a quinta edição, que será dia 15 de novembro, a 15 de janeiro, tão longe, mas já estamos orando. Eu oro por todos, pela família evangélica, católica, espírita. Eu oro pela Bahia cristã, a Bahia pentecostal, a Bahia de São Salvador, a única cidade no Brasil, no mundo, que tem o nome de São Salvador. Eu oro por esta terra e te agradeço por ter me enviado a este lugar de trabalho espiritual. Pai, honras e glórias ao seu nome. Abençoa este copo com água, canetas, carteiras, papéis e documentos. Abençoa todo este povo que formam a maior cadeia de preces por 7 emissoras, cobrindo todo o território nacional. Eu abençoo em nome de Jesus, porque tenho autoridade para abençoar. Abençoa aqueles que estão entrando em minha página no YouTube, Bispo Daniel de Oliveira, e acompanhando as mensagens postas ali. Em minha página no Facebook também, Bispo Daniel de Oliveira, volume 1, volume 2. A sua mão seja sobre todos. Aqueles que estão compartilhando este programa, aqueles que estarão conosco amanhã, sexta-feira, nós oramos e profetizamos cura do corpo, cura da alma. Eu oro e profetizo a cura divina, em nome de Jesus. Oro pelas mulheres gestantes, oro pelas pessoas depressivas, criança com autismo, câncer, pessoas bipolar. Pai, eu oro por todos. Eu oro pelo Brasil, pelo estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Oro pelo estado de Goiás, Mato Grosso do Norte, do Sul, Distrito Federal. Oro pelo estado do Piauí, Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins.
pelo estado do Amazonas, a grande Amazonas, pelo estado do Pará, Maranhão, Ceará. Oro pelo estado do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, meu querido Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Que a mão do Senhor cubra o Brasil, abençoa o Brasil, abençoa também a nossa Convenção Nacional e Internacional, a partir do dia 23 deste corrente mês. Oro pelo apóstolo Jair de Oliveira e oro também pela diretoria administrativa e a diretoria espiritual deste ministério, pelas caravanas que estarão indo a Brasília de avião, carro, ônibus, moto ou caminhando. Dai-nos uma convenção global de uma unção sobrenatural. As pessoas que virão da Europa, África, Ásia, principalmente as caravanas que virão de Miami, que virão da Argentina, que possamos ouvir a sua voz nestes dias que virão lá em Brasília, na instrumentalidade do homem de Deus. Eu oro em nome do Pai, oro em nome do Filho e do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Compartilhe este programa. Entre em minha página no YouTube. O programa de ontem já está na página. Tá bem? Meu abraço. Shalom, shalom. Desfaça-se agora a internacional rede da Cruzada de cura divina e libertação. Deus vos abençoe.